Boa tarde a todos. Meu nome é Denise Alves Oliveira, sou mestranda em Nutrição e Saúde pelo programa PPG-NUT da Universidade Federal de Goiás, programa de nutrição. Hoje irei apresentar para vocês o tema sondagem nasogástrica e nasoenteral. Primeiramente falando, sobre o sistema digestório humano, fisiologicamente, quando nos alimentamos, o alimento passa-se pela cavidade oral, passa pelo esôfago, pela faringe, pelo esôfago e vai seguindo por meio do estômago, duodeno, jejum e íleo. Até aí é o de interesse para a nossa aula de hoje. Depois temos, que vai para o intestino grosso, para o reto e, por fim, pelo ânus. Normalmente, esse é o sistema fisiológico do ser humano. Porém, algumas pessoas, alguns pacientes podem apresentar dificuldades na alimentação, má assimilação da dieta. Por exemplo, pode ter a disfagia, que é a dificuldade para engolir, ou dinofagia, que são os dores à deglutição. A pessoa ela pode estar com nível de consciência reduzido, não vai conseguir se alimentar por via oral. Em caso de anorexia, esse paciente vai precisar de um suporte nutricional maior, além do que ele consegue assimilar oralmente, na remoção das toxinas ingeridas, por exemplo, veneno ou medicamentos em excesso, a sondagem ela também é indicada. Administrar antídotos de venenos, de medicamentos em excesso também. Preparação para cirurgias, várias cirurgias o paciente pode estar sondado para receber alimentação, e também procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Essas são algumas das indicações da sondagem nasogástrica e nasoenteral. As contraindicações, pacientes com desvio de septo, por exemplo, pois a sondagem ela pode ser inserida via oral ou nasal. Um paciente que tem um desvio de septo, então ele não vai poder receber essa inserção por via nasal. Um outro caso, traumatismo crânioencefálico, que não se sabe onde teve fratura ao certo, se teve algum deslocamento de um osso da cabeça, então não vai saber, Uma obstrução nasofaríngea, esofágica, intestinal, em que não vai ser possível introduzir essa sonda. Quando se tem um intestino que não trabalha, ele não está funcionando, então não vai ser possível também inserir essa sonda. Se tem um sangramento digestivo na parte superior, mas nós vamos ver que existem sondas, um tipo de sonda nasogástrica, que ela é justamente para tratar esse sangramento digestivo. E também distúrbios de coagulação não tratados, porque o próprio ato da sonda, com o tempo ou na hora da inserção, ela pode causar algum incidente, alguma lesão no tecido da pessoa por dentro do paciente. Então, se ele já tem um distúrbio de coagulação não tratado e tem um risco de pequenas hemorragias que podem se complicar ao longo do tempo, então é melhor, que esse paciente não receba essa sondagem. Vamos aos conceitos e definições. Nós temos a nutrição oral, que ela é feita fisiologicamente, por nós. Temos a nutrição parenteral, que é por via endovenosa. E temos a enteral, que é a de nosso interesse. Só que essa enteral, ela pode ser dividida em 4. A aqui estudada hoje vai ser a gástrica e a enteral. A gastrostomia é quando um tubo ele é inserido no paciente por meio da cavidade abdominal, assim como a jejunostomia. A sonda gástrica e a enteral, elas podem ser inseridas via nasal ou oral, e a enteral, ela pode ainda ser
duodenal ou jejunal, pois conforme nós vimos na figura anteriormente, nós temos que a primeira parte do intestino delgado é o duodeno, depois se segue para o jejuno e depois para o ilho. Então, a sonda ela vai ser inserida via gástrica até o nível gástrico, ou então duodenal ou jejunal. Assim, a terapia nutricional é um conjunto de procedimentos para fornecer uma nutrição ao paciente, por meio da via enteral ou parenteral. A via de escolha para cada paciente vai depender das suas condições, de que suporte nutricional ele precisa, se ele precisa de mais carboidratos ou proteínas, proteínas, gordura, tudo isso vai depender da condição do paciente. E o tempo de terapia é estimado também de acordo com a sua condição, pois nós vamos ver que a sonda nasogástrica ela é para períodos mais curtos de tempo. Agora, uma nasointeral, ela pode se estender por meses, o paciente pode ficar com ela durante até meses. Então, a escolha da sonda, do tipo de sonda, vai depender da condição do paciente. Primeiramente, falando sobre a sondagem nasogástrica. Suas indicações é quando se tem um trato gastrointestinal funcionando, mas a pessoa não pode se alimentar por via oral. Por exemplo, ela pode estar com feridas da boca, ou ela pode estar com dificuldades para engolir, dores. O material da sonda nasogástrica é um PVC flexível, polivinil cloreto flexível. Ela é introduzida através do nariz ou da boca, como falamos, até o estômago. E ela pode ser em sistema aberto ou fechado. Nós vamos ver aqui mais para frente quais é essa diferença. Qual é de quem que é a competência para a inserção da sonda nasogástrica? Conforme a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 453 de 2014, é competência do enfermeiro a inserção, mas compete a toda a equipe de enfermagem os cuidados, a manutenção dessa sonda. E aqui nós temos 5 tipos principais de sonda. A primeira, que é a sonda de Levine, é a mais comum e a mais utilizada. Ela apresenta apenas uma luz que serve para descompressão gástrica ou para alimentação. Temos a número 2, que é a sonda nasogástrica simples, que serve apenas para descomprimir o estômago. A Nutriflex, ela serve para alimentação da pessoa. Ela tem esse pedacinho ao final de mercúrio, ao final dela. A Nutriflex, ela serve tanto para descompressão quanto para nutrição. Ela apresenta 3 luzes. Como vocês podem ver na figura, ela tem um balãozinho ao final dela. Então, uma luz é para insuflar esse balão, a outra e lavagem também do estômago, e a outra luz é para alimentação. A sonda de Sengstaken-Blockmore, que como falamos, existe uma sonda para tratar, para amenizar hemorragias esofagianas. Essa sonda é também para este fim. Qual é a diferença entre sistema fechado e aberto na sondagem nasogástrica? No sistema fechado, nós temos a gavagem. O que significa essa gavagem? É quando a sonda ela é utilizada para alimentação da pessoa. O fim daquela sonda vai ser a alimentação. Agora, a sinfonagem, que é o sistema aberto, sinfonagem, na verdade, é uma assimilação ao que acontece, por exemplo, quando vai passar combustível de um veículo para outro, só uma demonstração que passa-se de um nível mais alto para um nível mais baixo. Esse é o sistema aberto, em que uma sonda nasogástrica pode estar assim. Quando é que ela é utilizada? Quando precisa-se
irrigar o estômago e esvaziá-lo. Por exemplo, uma pessoa foi envenenada, ela tomou chumbinho, veneno, então vai ser preciso irrigar, lavar esse estômago e desprezar aquele conteúdo. Então vai ser por sistema aberto. Quais são os procedimentos para a inserção de uma sonda nasogástrica? Nós precisamos de alguns materiais. Nós vamos precisar de uma bandeja para reunir todo esse material. Vamos precisar da sonda nasogástrica. Geralmente ela varia de tamanho de 14 a 16 para mulheres e de 16 a 18 para homens. Mais para frente nós vamos falar como é feito essa medição de tamanho. Vamos precisar dos equipamentos de proteção individual do profissional, da equipe de enfermagem, primeiramente do enfermeiro, para poder inserir. Vamos precisar dos óculos, máscara, avental de manga longa, luvas de procedimento, as hastes flexíveis, popularmente conhecidas como cotonetes, serve para fazer a higienização do paciente. Uma lanterna clínica é fundamental ter, porque você vai poder observar se o paciente tem algum desvio de septo ou alguma outra condição anatômica. O frasco coletor, inicialmente, para você depois testar a funcionalidade da sonda, até mesmo para deixar o final da sonda repousando ali até você poder colocar a dieta. Uma seringa de 20 ml para testar a funcionalidade da sonda, um pacote com gás, o estetoscópio, uma tesoura sem ponta, a toalha de rosto ou papel toalha para ser colocada no tórax do paciente e protegê-lo contra a umidade do procedimento mesmo. Um lubrificante, que pode ser um gel anestésico ou algum componente hidrossolúvel. Em alguns casos, na falta de, por exemplo, xilocaína, lidocaína, que são os mais utilizados, algumas instituições podem até usar soro fisiológico, mas o melhor é um gel anestésico. Um esparadrapo para marcar até onde a sonda será inserida, um micropore para fixação e uma caneta também para registros na demarcação na sonda da data, do horário que foi feito aquele procedimento e o profissional. A técnica, nós precisamos primeiramente sempre higienizar as mãos, ainda mais nesse período em que estamos, passar álcool em gel, álcool 70 nas mãos, precisamos preparar o material e o ambiente, explicar ao paciente ou seus acompanhantes, sua família, o que vai ser feito, porque é um procedimento um pouco meio invasivo, meio incômodo para o paciente. Então, você precisa explicar, falar como que vai ser, que pode ter algum desconforto para ele, mas que é para o bem dele. Paramentar-se adequadamente com os EPIs, precisa posicionar o paciente em decúbito Fowler a 45 graus, sem o travesseiro. Por que sem o travesseiro? Porque o paciente ele pode flexionar a cabeça para frente, né? Então, vai atrapalhar a inserção da sonda. Mede-se a sonda e marca com esparadrapo até onde ela vai ser inserida. Como é essa medição da sonda? Pega-se a ponta da sonda com a ponta do nariz do paciente, vai-se até o lóbulo da orelha, como está descrito na figura, e vai-se até o apêndice xifoide. Essa é a medição da sonda. Então, marca com o esparadrapo aonde foi no apêndice xifoide. E então, vamos inspecionar as narinas do paciente com uma lanterna e realizar a higiene com as hastes flexíveis naquela narina que tiver mais PERV. Vamos lubrificar um pouco. Tem profissional que tem o procedimento de lubrificar o nariz, outras pessoas, outros profissionais lubrificam apenas a ponta da sonda com a gaze. Esse é um pouco mais correto, porque
você evita, né, ter contato do lubrificante com a narina do paciente. E então depois você passa a sonda através da narina mais pérvia, solicitando ao paciente que engula e auxilie. Por que é necessário que se faça isso? Porque o paciente precisa ajudar, pois se a sonda ela trisca a parede posterior aqui da orofaringe, estimula o paciente a ter tosse e vai a inserção, vai dificultar o procedimento. É preciso que o paciente ajude a engolir. Ele tem uma leve flexão para poder auxiliar, mas né, não colocar o travesseiro para não hiperflexionar a cabeça. Vamos introduzir a sonda até a posição que foi marcada com esparadrapo. E como é a verificação de que a sonda está no lugar? Porque nós sabemos que a faringe aqui, ela tem conexão com a laringe, que é da via respiratória, e com o esôfago. Então, pode ser que por um incidente, a sonda acabe indo para a laringe e indo para as vias respiratórias. Então, nós precisamos testar se a sonda ela foi inserida corretamente. Nós vamos então pegar nossa seringa de 20 ml, introduzir ar nela, conectar na sonda, colocar o estetoscópio no epigastro do paciente e empurrar para ir o ar. E vamos notar se vamos ouvir um som estridente no quadrante superior esquerdo do paciente, que é nesse quadrante que fica o estômago. Vamos notar se vamos escutar, se vamos notar esse barulho, esse barulhinho estridente nesse quadrante. Estando tudo ok, nós adaptamos a sonda no frasco coletor. Caso não, precisamos realizar o procedimento novamente. E então, estando tudo correto, vamos fixar a sonda com o micropore na região nasal do paciente. É bom de forma que a sonda ela venha correndo por essa região e seja fixada aqui na fronte da pessoa, pois se ela ficar solta, o paciente pode ficar incomodado com a sonda passando a mais, passando, vamos dizer, não estando fixa a sua região nasal. Também evitar tracionamentos, evitar que ela puxe demais para cá, para não tracionar o nariz e não ocorrer lesão. Após fixada, nós vamos identificar a data da sondagem com o esparadrapo e a caneta, vamos recolher o nosso material, retirar os EPIs e lavar as mãos. Anotar o procedimento, registrar intercorrências e ficar atento a possíveis complicações, possíveis ocorrência de tosse, o paciente ficar cianótico, que né, tem alguma coisinha errada que precisa ser corrigida. A sondagem nasointeral, ela causa menos traumas, pode permanecer por mais tempo, normalmente é uma sonda de comprimento maior, ela é mais flexível um pouco, ela reduz o risco de regurgitação e aspiração traqueal, até porque a sua colocação e a sua migração para o intestino, ela é facilitada de acordo com a posição que o paciente ficar. Ela é indicada no pré e no pós-operatório de muitas cirurgias. O paciente vai ficar internado por mais tempo, em estado comatoso, também é indicado para internação domiciliar, o paciente vai ficar em casa, em cuidado domiciliar dos familiares ou de outros profissionais. Então, essa sonda nasointeral é mais indicada. A anorexia também, porque normalmente uma pessoa em estado de anorexia, ela vai demandar mais tempo para se recuperar. E nós vamos ver que existem vários tipos de nutrição enteral. Para anorexia, pode ser que seja necessário um suporte
proteico maior, um suporte calórico maior, dependendo da condição do paciente. Então, a nutrição nasoenteral ela é mais indicada para esses casos. O material usado para ela, é o material de poliuretano. Ela é introduzida até o sentido pré-pilórico, que é aquele esfíncter que fica ao final do estômago, ou então depois desse esfíncter, o pós-pilórico, já no intestino, para ficar no duodeno ou então no jejum. A competência técnica também compete ao enfermeiro a inserção dessa sonda na equipe de enfermagem, mas toda a equipe tem a responsabilidade da manutenção dessa sonda. A mais comum que conhecemos é a sonda de Dubov. Aí temos nessa figura o mandril, que é o fio guia, que fica nessa sonda para auxiliar no diagnóstico do bom posicionamento dessa sonda. Depois de 6 horas, mais ou menos, é verificado por meio de raio-x se ela está no local correto. E esse mandril, esse fio guia, é fundamental estar lá para comprovar. Temos na ponta essa pontinha de chumbo, uma ponta de aço de tungstênio. Comprimento e calibre dessa sonda. Para crianças, normalmente ela varia de 50 a 91 centímetros de comprimento. Para o adulto, de 91 centímetros a 150 centímetros de comprimento. E o diâmetro? Porque muitas pessoas às vezes têm dúvida da numeração do diâmetro. Por exemplo, para mulheres, vamos supor, da sondagem nasogástrica que falamos anteriormente. Para mulheres, o normal é de 14 a 16 French e para homem de 16 a 18 French. Mas o que é esse French? Um French equivale a 0,33 milímetros. 10 French, então, vai ser 33 milímetros. O diâmetro é bem fininho mesmo, bem menos calibroso. E a numeração dessa sonda vai depender do tipo de dieta que o paciente precisa. Se ele vai precisar de uma dieta polimérica, né, uma dieta que normalmente tem os macronutrientes integrais, sem estarem quebrados, sem estarem dialisados, vamos supor. Ou ele vai precisar de uma dieta oligomérica, em que os macronutrientes já sofreram alguma quebra. Então, vai depender da dieta, da via de administração, da idade, a estrutura corpórea do paciente, se ele tem, né, um suporte para ter uma dieta maior, ou o tempo decorrido para que essa dieta seja infundida totalmente no paciente. Uma sonda de calibre maior levará menos tempo, uma de menor levará mais tempo, consequentemente. Os procedimentos é parecido com o da sondagem nasogástrica. A diferença que temos aqui é o uso do soro glicosado 10%, 500 ml, para poder facilitar na migração da sonda. Quando ela já está inserida, deixa gotejando a 7 gotas por minuto para facilitar a sua migração. Vamos precisar, dentre outros, a bandeja com a sonda, os EPIs, além do soro glicosado, vamos precisar da solução fisiológica de cloreto de sódio, as hastes flexíveis, a lanterna clínica, a seringa de 20 ml, também para conferir a inserção da sonda, pacote de gás, estetoscópio, a tesoura sem ponta, a toalha de rosto ou papel toalha, o lubrificante gel ou componente hidrossolúvel, esparadrapo para demarcação, micropore para fixação e a caneta. Os procedimentos: higienização das mãos, preparação do material, explicar para o paciente, sua família, acompanhantes, paramentar-se adequadamente, posicionar o paciente em decúbito Fowler, sem travesseiro também. A medição da sonda ela é
creio que é do conhecimento, se não de todos, da maioria. A diferença da medição dela para a sondagem nasogástrica é que, além de ir da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e o apêndice tifoide, vai adicionar mais de 20 a 40 centímetros para poder, assim, marcar com esparadrapo. Por quê? Pois essa sonda nasointeral, como ela vai ficar a nível duodenal ou jejunal, ela precisa, consequentemente, ser inserido um comprimento maior, uma extensão maior, para poder alcançar a via entérica. Injeta solução fisiológica dentro da sonda, ainda com o fio guia lá dentro, para poder lubrificar e facilitar a sua saída depois da confirmação do seu posicionamento. Inspeciona-se as narinas com a lanterna, realiza-se a higiene do paciente, lubrifica-se a narina do paciente ou então somente a ponta da sonda com a gaze, passa-se a sonda através da narina mais PERV e também pede para que, se possível, ele auxilie. Introduzir a sonda até a posição marcada com o esparadrapo. Assim, retira-se o fio guia segurando firmemente a sonda, próximo ao nariz, para que ela não saia. Verifica-se também o posicionamento da sonda, colocando 20 ml de ar, injetando-se na sonda e escutando com o estetoscópio na região epigástrica para ver se houve o som estridente no quadrante superior esquerdo. Fixa-se a sonda sobre a região nasal e é identificado também com data, horário e profissional que fez. Aqui, o paciente ele precisa ter o seu decúbito reduzido até 30 graus e o paciente precisa ser deixado em decúbito lateral direito, pois como o estômago ele está mais posicionado para a parte esquerda e o intestino ele vai começar na porção direita, para a boa migração, o paciente é aconselhado a ficar, na verdade, o paciente precisa ficar em decúbito lateral direito para facilitar a migração da sonda até o duodeno e posteriormente também até o jejum, dependendo da extensão, dependendo de onde essa sonda precisa ficar. Recolhe-se o material e retira-se os EPIs e lava-se as mãos. Anota o procedimento, possíveis intercorrências e também ficar atento às possíveis complicações. O raio-x pode ser solicitado em até ou após 6 horas da passagem da sonda. Mesmo que retirou-se o fio guia, como tem a ponta de tungstênio, vai ser possível a sua visualização. Dentre algumas considerações importantes para a sondagem nasogástrica e a nasointeral, vamos aqui elencar algumas. Precisa ser verificado o uso de próteses dentárias móveis pelo paciente. Pede-se para que o paciente retire-as, ou se ele estiver impossibilitado de fazer essa atividade, o profissional de saúde precisa paramentar-se com os equipamentos de proteção individual e retirar. É importante retirar as próteses, pois auxilia também na higienização oral, evita com que se tenha traumas, ou o paciente pode abocanhar a mão do profissional de saúde, ou então, por exemplo, se for uma sondagem orogástrica, o paciente ele pode ter certa dificuldade para manusear ou para, dentre outras coisas que podem atrapalhar, se essa prótese dentária estiver lá. A realização da higiene oral é essencial, pois a própria higienização oral ela vai evitar com que esse paciente adquira infecções respiratórias e outros tipos de infecções, pois como ele não vai estar manuseando a cavidade oral para se alimentar, vai ficar fechado nessa cavidade, favorecendo com que haja proliferação de bactérias e outros micro-organismos. Então, é muito importante fazer a higienização oral.
não utilizar água para conferir o posicionamento da sonda, pois se, por exemplo, a sonda ela acabar indo para as vias aéreas, se formos realizar o teste de posicionamento da sonda com a água, é bem possível daquele paciente broncoaspirar. Então, para fazer o teste de posicionamento, utiliza-se somente o ar, que são 20 ml de ar para ser injetado. Ficar atento aos sinais de mau posicionamento da sonda. O paciente ele pode apresentar cianose facial ou de extremidades, ele pode tossir ou tiver dificuldades para respirar. Dentre outras coisas também, temos a dificuldade para injetar ar, que são alguns sinais de mau posicionamento da sonda. A qualquer destes sinais precisa ser retirado essa sonda e reintroduzida novamente com mais cuidado. É importante também lavar a sonda para evitar entupimento, pois se o paciente estiver recebendo a administração de alimentação, de medicamentos, dentre outras coisas, devido a toda essa mistura, a todos esses componentes, tem o risco de entupir a sonda. Então, é necessário com que se lave essa sonda com 20 ml de água, em média 20 ml, tanto antes do procedimento da inserção de medicamentos pela sonda, quanto depois, para evitar entupir e atentar-se à ocorrência de possíveis complicações, como infecções das vias aéreas, náuseas, distensão abdominal, obstrução da sonda e perfurações do sistema digestivo. Pode haver hemorragias também devido à introdução, alguma lesão dentro do corpo humano. Então, é preciso atentar-se à ocorrência dessas possíveis complicações e já intervir de forma imediata para tratar essas complicações. Essas foram as principais referências utilizadas para a elaboração desta aula. Agradeço a todos pela presença, pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição para sanar.